Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Com base nesse versículo, convidamos a irmã Gessonilda que leva a Deus a primeira oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, no teu santo dia, nos achamos na tua presença para te dar graças e louvores, para te adorar em espírito e em verdade. Amém. Só o Senhor é digno e merecedor de receber honras, glória e aleluia. Senhor, abençoa esta reunião. Que o Senhor possa ungir os teus servos que estão à frente do trabalho. Que o teu povo possa se unir através dos sinais que estão por vir, Senhor. Porque nós estamos mergulhados em trevas espirituais. Cada um diz uma coisa, cada um diz o que pensa, mas só existe uma verdade na terra. Aleluia, subo diante da tua face. Não sou melhor do que ninguém. Peço ao Senhor que tenha piedade da minha alma, da alma de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos puderem tomar os vossos lugares. Deus, vamos em pé abrir os nossos cenários no hino de número 24. Amém. Os irmãos poderem tomar os lugares. Neste momento nós queremos estender a você bom dia. Feliz sábado. Em nome de Jesus. Aqui estamos mais uma vez no santo dia do Senhor para adorar a sua presença aqui neste lugar, para agradecer a sua presença no decorrer da semana em nossas vidas, em sua vida. É motivo de alegria e privilégio
usar o nosso fôlego de vida para louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Veja que privilégio, irmãos. Estamos aqui no dia do Senhor para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Estamos aqui para agradecer a Cristo por tudo que Ele fez por nós e tem feito. Agradecer ao nosso Deus eterno por grandes coisas que tem feito em nossa vida. É privilégio ter conhecimento da Sua palavra, da Sua vontade em nossas vidas. Hoje, Santo Dia do Senhor, estamos adorando aquele que é Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Interessante que tem um pensamento que diz que todo dia da semana tem um par, não é? Nós temos o primeiro dia da semana, domingo, tem um par com a segunda. A terça tem um par com a quarta. A quinta tem um par com a sexta. E o sábado? Como é um número ímpar, ficou sozinho, olha. Não é? 7 dias da semana é um número ímpar, né? Então ficou sozinho no último número. Sábado faz par com quem, irmãos? Hã? É perfeito, né? É uma mulher da criação. Sabe com quem o sábado faz par? Com você, né? Com a irmã, com Gilson Neide, Gerson Nilda, com Emily, com o pastor. Sabe por quê? Porque o sábado tem que estar aqui, ó, dentro de nós. É nele em que paramos especialmente para dedicar essas horas sagradas, essas horas diferentes, para obedecer, adorar, louvar e amar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você pode receber uma pergunta de alguém na rua e dizer a seguinte pergunta: você santifica o sábado, pastor? E qual a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Sim, não é? Mas sabe uma resposta diferente que a gente pode dar? Não, eu não santifico o sábado. É o sábado que me santifica. Olha, não é? Porque a lei é santa e o sábado está na lei. Se nós obedecemos a lei, ela está nos santificando. E aqui estamos, para a glória de Deus, com esses conhecimentos, não é? Que Deus abençoe você e que neste dia, Santo Sábado do Senhor, seja um dia que faça jus aos seus objetivos, que Ele santifique cada um de nós e que pela graça de Cristo sejamos salvos em nome de Jesus. Amém. Vai louvar? Bom, não leva a louvar. Salve os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela feliz cirurgia que Ele me concedeu, por Ele ter usado as mãos dos médicos, o médico doutor Iago. Eu agradeço pelas orações e pela feliz cirurgia que Jesus poupou a minha vida. Minha vida é preciosa aos olhos do Senhor. E Ele é louvado por cuidar do crescimento, também com a congregação. Em tuas
maravilhoso e louvor do nosso grande Deus. Nós estamos fazendo aqui as anotações de todos os alunos que estão presentes hoje aqui nessa escola, por conta que a maioria dos nossos irmãos viajaram, né? Foram para Salgado. E alguns talvez não conseguiram chegar devido à chuva, né? Deve estar chovendo em outros bairros. Então nós vamos fazer aqui as anotações dos trabalhos dessa semana com a irmã Israel Lucena. Miranda passará conosco a lição do dia. Saúde dos irmãos, a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E a graça de Jesus, a graça de Deus possa ser suficiente para cada um de nós. Amém. E que essa manhã possa ser uma manhã de salvação para nós. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos vitória porque Jesus foi adiante de nós, aplanou nossos caminhos. E aqui chegamos mais um sábado. Pois estamos felizes porque Deus sempre está conosco para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos dar bom ânimo. Então nós iremos estudar a nossa lição. Nossa lição fala do Jesus, o bom pastor, né? Certa vez um jovem chegou a Jesus e falou assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus era bom, né? As pessoas o viam assim, né? Como um bom. E Jesus era bom mesmo, né? Nós sabemos porque as características da palavra de Deus se identificam assim. As suas práticas, as suas vivências, mostra que ele era o quê? Uma pessoa boa. Olhando aqui o significado da palavra bom, diz que bom quer dizer que corresponde plenamente o que é exigido, desejado ou esperado da sua natureza. Então Jesus era bom porque tudo que foi esperado dele foi visto. A profecia apontava para o Messias. E aquelas características que estavam lá no Velho Testamento, o Espírito do Senhor, tal, tudo se cumpriu em Jesus, né? Jesus libertou os cativos, os presos, pregou a liberdade. Isaías, exatamente. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Irmão Davi, que beleza, joga ali. Pode ler para a gente um pensamento. Cristo é, ao mesmo tempo, a porta do pastor. Ele entra por meio de si mesmo e por conta própria. É pelo seu próprio sacrifício que ele se torna o pastor das ovelhas. Obrigado, irmão. Então, nesse momento, nós vamos para o tópico, o primeiro tópico da nossa lição. Peço a participação dos irmãos. Geralmente, quando eu gosto de passar a lição, pode apenas estar mediando aqui à frente. E eu gosto que os irmãos participem. O ladrão e o pastor. Como Jesus diferenciou o ladrão do pastor, que lição espiritual ele estava explicando? A irmã Carmelita, por gentileza. Na verdade eu vos digo, que aquele que entra pela porta do pecado, mas só por outra porta, é lança para dentro. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então existe dois tipos, o ladrão e o bom pastor. Dois tipos de pessoas, né? Ele é ladrão, que entra para roubar, mas que Jesus que é bom. Exatamente. Então, quem é a porta, irmão? Jesus. Jesus. Então, nós, para que possamos ser uma pessoa com as qualidades de Cristo, precisamos aceitá-lo como Salvador pessoal. Aceitando Jesus como nosso Salvador pessoal, Ele nos concede os seus atributos, as suas características, né? Passando a possuir o Espírito Santo. E aí, ao entrar pela porta, que é o próprio Jesus, ele vai nos capacitar, né? O ladrão é o inimigo, ele está aprendendo nas almas. É o devorador, né?
indefesos e dependentes. Mas por que Cristo nos ama, irmão? Por que nós estamos aqui? Por que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador? Ele nos amou primeiro, né? Exatamente. Que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos dele. Mesmo sendo inimigo de Jesus, ele morreu por nós para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar das garras de Satanás, de todos os atributos de Satanás. Ele veio nos libertar. E eu de defesa, ele nos ama. Ele deu sua vida por cada um de nós. Que relação existe entre as ovelhas e seu pastor, irmão, jovem ali, Israel, vencedor, príncipe? Bom, é interessante a ilustração que Cristo ensina para os seus ouvintes, para revelar-lhes as coisas eternas, né? A salvação. Ele usa a figura do pastor e da ovelha, coisa bem familiar para o povo naquela época, que via constantemente os pastores levando as ovelhas de um canto para outro, para as melhores pastagens, que viam a dedicação dos pastores em proteger as ovelhas das feras do campo, do deserto, de dia e de noite. Jacó chegou a dizer assim, olha, que tomava conta das ovelhas de maneira que o sono me fugia dos olhos, não é? Então veja quanta dedicação o pastor, o verdadeiro pastor, tem com as ovelhas. E aqui Jesus revelou aqui a relação que existe entre as ovelhas e seu pastor é uma relação de confiança. Disse que as ovelhas, elas não são ágeis, elas não correm muito, não é? Se você vê no YouTube ovelhas correndo, elas são muito como? São dóceis, isso, elas são mansas, elas não têm agilidade para correr, então são presas fáceis, não é? Elas não correm muito, elas não são ágeis, elas não enxergam bem. Não sabiam disso? As ovelhas não enxergam bem, mas tem uma coisa que elas têm, uma qualidade que ela tem bem apurada. Sabe qual é? Isso mesmo. As ovelhas ouvem muito bem. E por que não ouvir a doce voz de Jesus? Não é? Então, por isso que ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, não é? Então essa é a relação que existe entre as ovelhas e o seu pastor. E como elas se comportam diante de um estranho? Se ela está acostumada, se ela não ouve bem, se ela não corre bem, se ela não é ágil, desculpa, se ela não enxerga bem, né? Se ela não corre bem, se ela não é ágil, quando ela escuta, mas se ela ouve bem, e quando escuta a voz de um estranho que não é o seu pastor, o que ela faz? Não quer nem saber. Alguma coisa está de errado aqui, o meu pastor não está aqui, ele nunca me deixou sozinho, né? Então essa é a relação. E que bela relação Cristo ilustra aqui entre nós e Ele, não é? Entre nós e Deus, é uma relação de confiança. E se nós sabemos interpretar, distinguir a voz do Eterno, então nós iremos obedecer aos conselhos de Sua palavra. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque uma das características é que as ovelhas elas não seguem o estranho. Semana passada, uma mediana amiga informando, solicitando que eu fosse lá, uma família
assim, dando ouvidos. E aí eu tive que dar ouvidos a um estranho. É muito triste, irmãos. Por quê? Uma carneta tem 30 anos de fé, 40 anos, crendo em Deus. De repente chega alguém dizendo assim, uma carneta não está errada. E a Banca Carmelita agora, eles consideram toda a experiência dela, eles consideram a igreja dela, eles consideram todos os pastores que passaram aqui ministrando para ela. E agora ela vai seguir um estranho. Vai seguir um estranho. Não, isso é muito triste. Muito triste. E isso tem acontecido com muita frequência. E lamentavelmente, que essas pessoas que saem, os irmãos podem fazer uma conta. Saíram ou saíram, não saíram para a terra. E logo depois que saem, demora muito, já mudam o vestuário, mudam a alimentação, não guardam mais o saco. E muitos separam, deixam a esposa e vão viver com outras mulheres. Podem precisar. Até hoje eu estou procurando alguém que saiu para seguir o estranho, veja se ficou melhor. Não ficou. Então precisamos estar atentos, porque tem muitas vozes. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor que é Jesus. Irmãos, o que para ela transmitir? Ela deixou de ouvir a voz de quem? Exatamente. Muitas pessoas não foram enganadas, irmão, mas deixaram de crer na verdade. Se ela tivesse dado a ouvir a voz de Deus, Deus disse, não era para comer do fruto. É suficiente. Se Deus disse, a palavra de Deus diz que é para guardar o sábado, é suficiente. Não é preciso ouvir outra voz, a lei de Deus foi anulada, foi isso, foi aquilo. Então, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do bom pastor, nós vamos nos perder. Pode falar. Lá em Gálatas 1:8 diz: se um anjo descer até a terra, é um evangelho diferente, fuja, morte de si. Exatamente. Então nós encontramos que nós precisamos aprender a ouvir. E quando nós estamos familiarizados com alguém, nós conhecemos a pessoa até pelo andar, o cheiro, né? Meus meninos eu conheço, está lá no portão, já sei quem é Sérgio Délio, Zelão, Neninha, mas só em abrir, não preciso nem ver. Porque cada pessoa tem uma característica, né? E nós conhecemos as pessoas. Assim somos nós também, como estamos familiarizados com a palavra de Deus, como estamos familiarizados com Jesus, nós entendemos o que é certo e o que é errado. O portão para o rebanho. Como Jesus revelou a grande diferença entre si mesmo e os fariseus, irmão Andrade? Ele era a porta da vida, né? Tudo que está por essa porta, está protegido, porque é o princípio dele. Então, nós aceitamos a Jesus de verdade, teremos o que? A sua proteção. Se estamos com ele, nos cura. Se estamos em perigo, está ali para nos ajudar. E já os fariseus, que eram as pessoas que eram os pastores daquele tempo, não revelaram isso. Quando Jesus curou aquele homem cego, o que eles fizeram depois? Expulsaram. E a gente não está sabendo. Para receber qualquer pessoa que quiser entrar por esta porta que ele recebeu. É uma diferença muito grande. O ladrão subiu aqui para matar. Não, vai destruir. Jesus veio para quê? Para a vida, de vida e a Jesus mudança. expulsou aquele rapaz do templo. E disse: momento com essa aqui, que diferença? Enquanto Jesus acolheu necessitados, as pessoas que estavam precisando de ajuda, eles expulsaram mais alguém.
Não, a mulher adúltera, foi o que Jesus falou, eu também não te condeno. Vai e não pega mais. E ele não quer fazer com aquela mulher. Matar a mulher. A diferença, né? Às vezes nós fazemos assim também, sabia? Nós observamos muitos defeitos dos outros, o pecado das pessoas. Em vez de acolher, ajudar, auxiliar, nós às vezes não somos acolhedores. Não somos perdoadores, nós não aprendemos a perdoar, não aprendemos a amar, não aprendemos a ouvir as pessoas. Não visitamos as pessoas para que quando a pessoa está desviando do caminho, né? Então vamos perceber os irmãos, às vezes também, irmão, aqui Chico tem muito tempo que não veio à igreja, e foi visitar, e foi lá fazer uma visita a ele, auxiliar ele, trazer ao redil. Então nós precisamos ter essa percepção. Nós somos aqui um aprisco. E nós precisamos buscar salvar, resgatar as almas que estão aparecendo no pecado. Precisamos ir às ovelhas. O próprio Jesus disse: vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós temos a missão de salvar as pessoas. Deus não comissionou os anjos para pregar, Ele comissionou pessoas, seres humanos, pessoas pecadoras para ajudar outros pecadores. Então tem uma missão de ir em busca de perceber as pessoas que estão faltando na igreja, visitar essas pessoas, auxiliar essas pessoas. Não falar de religião, não. Falar o amor de Cristo a ele. Ter uma relação com a pessoa, fazer um vínculo que as pessoas voltem à igreja, né? Precisamos aprender a fazer isso com as pessoas. Não só fazer, ter uma relação com as pessoas, né? O casal lá de Itabaiana, eles ficaram na fé, porque eu, Neguinha, nós também tivemos uma relação de amizade com aquela alma. Uma vez, olha, Miranda, nós vamos sair da igreja. Aí eu falei com o César, vamos lá. Então, se você não viesse, a gente ia sair da igreja mesmo. Entendeu? Eles falaram mesmo assim. Se você não viesse até a nossa casa, nós precisamos sair de Aracaju, a gente está lá. E ela falava assim, entendeu? Então, nós precisamos ir às ovelhas, buscar salvar as pessoas. Cristo é a porta para o aprisco de Deus. Desde os tempos mais antigos, todos os seus filhos têm entrado por ela. No Jesus, que os símbolos e figuras demonstraram, que a revelação dos profetas anunciaram, que as lições transmitidas aos discípulos expressaram, e os milagres operados em favor da humanidade apresentaram, seus filhos têm contemplado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que para Cristo apontava tudo aquilo que era, Cristo é a substância de tudo aquilo que era praticado no Velho Testamento. Os fariseus não entraram pela porta, mas pularam o muro para entrarem no redil, usando outro modo de acesso, e por isso não estavam cumprindo a função dos verdadeiros pastores. Nós precisamos ter uma visão para que nós não venhamos praticar aquilo que eles fizeram, né? Precisamos amar as pessoas de coração. Quando Jesus chamou Pedro de novo, ele disse: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou para ele. Aí ele disse aí. Então a qualificação para nós sermos cristãos é amar. Aquilo que é interessante a combinação de pensamentos da palavra de Deus, porque Jesus diz que é a porta, não é? E nós precisamos entrar por essa porta. Mas se nós sairmos, Jesus será o quê? O caminho, não é? Se nós, ao sairmos, sentirmos fome, Jesus será o quê? O pão. E se a ovelha sentir sede, Jesus será o quê? A água da vida. Qual a diferença entre o verdadeiro e o pastor mercenário, ou mercenário, com o voluntário que vem responder por gentileza? Irmão? O pastor da vida das ovelhas, né? O mercenário, quando vem o rumo, ele escolhe. É uma grande diferença, né? Ele está dando a vida. Ele vai e enfrenta, né? O
nós estamos vivendo. Por quê? O verdadeiro pastor é mercenário. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o charlatanismo, o mercenário, aquele que vende a fé, aquele que surrufia as pessoas, está assim, em larga escala. Está em larga escala. E esse tipo de pastor é um tipo que deveria ser sério, mas devido a tantas aberrações que acontecem, se torna um meio de crítica, de descrédito àquilo que é verdade. Por quê? Tem um cenário mesmo. Tem aquele que faz a alma vender um carro para ficar com dinheiro. Tem aquele que vende a bênção. Nós estamos vendo e ouvindo isso direto. Então, irmãos, quantas coisas acontecem? Se os irmãos acessarem, os irmãos vão ver. Pastor que estuprou alguém. Pensa num negócio desse. O pastor que matou a esposa. Pensa num negócio desse. E tudo isso se torna armas para aqueles que querem desacreditar, que querem criticar, que querem zombar da religião. Mas isso não significa que não tem o verdadeiro. Porque até Cristo tem o verdadeiro e tem o que também? Tem o falso. Tem a ovelha verdadeira e a ovelha falsa. Tem a ovelha verdadeira e a falsa. Tem a nota verdadeira e a nota falsa. Você fica chateado com a nota falsa. Eu nem vou mais em busca da nota verdadeira. Você faz isso? Claro que não. Tem um médico verdadeiro e um médico falso. Eu estava olhando essa semana. Um médico que aplicava uma dose exagerada de anestesia nas pacientes para abusar das pacientes. Olha, que terrível. Que mentia. Fazia transplante na pessoa e botava uma capaça no coração das pessoas e precisava. Então, irmãos, olha aqui. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. Quanto mais vai se aproximar o dia da volta de Jesus, nós vamos ver. E é por isso que é importante termos uma familiaridade com o bom pastor que é Jesus. O sumo pastor que é superior a todos. Aqui o Espírito de Profecia nos dá uma orientação, tanto aos pastores como a cada um de nós, que nós também somos colocados como pastores, né? É por isso que nós temos que aprender a discernir o falso e o verdadeiro. Né? Exato. Porque às vezes a pessoa, tanto que eu bastante na Bíblia, está aí. Você vai compreender, você tem uma compreensão melhor entre o certo e o errado. Aqui diz, é extremamente importante que o pastor conviva muito com o seu povo, familiarizando-se com as diferentes características da natureza humana. Ele deve estudar o funcionamento da mente das pessoas para adaptar seus ensinos à compreensão dos ouvintes. Assim, ele aprenderá a desenvolver aquele grande amor que só aqueles que estudam profundamente a natureza e necessidades humanas possuem. Por exemplo, hoje o professor atual, na pedagogia, a gente não estuda como dar aula, não. A gente estuda como o aluno aprende. Então a gente vai estudar a psicologia dos seres humanos, para aprender a lidar com ele, compreender ele, entender as pessoas, para saber conviver com o mesmo e auxiliá-lo naquilo que ele está precisando. Nós, como cristãos, precisamos conhecer uns aos outros, ajudar uns aos outros, estudar a mente humana, para saber auxiliar as pessoas nas suas necessidades, nos seus problemas, entendeu? Conhecer o outro, a sua realidade. Quando nós conhecemos alguém, a gente sabe como auxiliar aquela pessoa. Então nós precisamos aprender
esse conselho aqui da irmã White, que é maravilhosíssimo. É um conselho aqui de psicologia que a irmã White está ensinando a cada um de nós. O bom pastor por excelência. Que outra característica do bom pastor Jesus manifestou? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conheceu a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pela ovelha. Aquilo que falou anteriormente, né? Como é que Jesus conhecia as suas ovelhas? Porque ele convivia com as mesmas, ouvia a sua necessidade, familiarizou-se com ele. Jesus conviveu com as pessoas, Jesus não se afastou das pessoas. Precisamos aprender a conviver com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Jesus não foi um eremita, ele foi um ser social. E o cristão, ele precisa ser um ser social, ele precisa ir ter com as pessoas, comunicar com as pessoas, saber o que a pessoa, por que o irmão veio para a igreja, por que o irmão é assim, outros problemas, outras coisas tais, né? Aí ele pode falar disso. Exatamente. Tem algumas classes que naturalmente nós podemos rejeitá-las, ignorá-las. Mas Jesus não fez essa barreira. Ele olhava para todos os seres humanos como almas candidatas ao céu. E ia trabalhar com eles. Ele não fazia barreira. Esse aqui eu não vou falar. Esse aqui é pobre. Esse aqui é coletor composto. Não. Ele se associava com os ladrões, com os pecadores. Exatamente. Maravilha. Essa profecia nos ajuda a compreender o que o Senhor quis ensinar. Mas você vai no último parágrafo, diz assim: o Salvador conhece também cada pessoa como se fosse a única por quem ele tivesse morrido. Então, o amor de Deus é tão perfeito, Jesus é tão perfeito, que ele morreria por nós só. Ele conhece todos nós. Todos nós somos conhecidos por Jesus. Ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente. E diz que ele morreria por uma só pessoa. Exato. O poder divino. Não. Com quais outras ovelhas ele demonstrou a preocupação? As ovelhas que são do outro Cristo, né? As ovelhas que são do outro. Fala que comem agregados, né? Comem agregados porque ele é santo, né? Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deixadas nisso, também de comer agregados, estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho de fome. Então, o que é que aqui está isso aqui? Existem pessoas fiéis, eu explico para vocês isso aí. Almas fiéis constituem a igreja de Deus. Olha, então, me chama a atenção, sabe o quê? A gente que está colocando efeito nas outras igrejas. Não é? Não podemos. Não podemos de jeito nenhum estar nos preocupando, colocando efeito na igreja A, B, C, na igreja católica, no espiritismo. Não. Deus tem pessoas que ele vai buscar. Deus tem pessoas que não são desse a Cristo e vão buscar. Então, cabe a cada um de nós fazer o quê? Orar. Orar por essas pessoas, orar por essas pessoas que são sinceras, que Jesus disse que tem outras ovelhas, eu não vou buscar. Cabe a cada um de nós que temos condições na verdade, orar por essas pessoas, jamais apontadas como sendo miseráveis, pecadoras, ao inferno. Jamais nós, como cristãos, sabemos fazer tal coisa. Eu dava um testemunho, eu sou prova disso. Eu novinha, eu trabalhava na Médula, aí foi um rapazinho muito novinho também da minha idade, me evangelizar, ele era da Assembleia de Deus. Só que eu não aceitei Jesus no momento que ele me evangelizou, mas depois eu senti o Espírito Santo tocar no meu coração, e eu aceitei Jesus, eu tinha aceitado com 18. E esse jovem, ele veio me evangelizar a palavra, eu já tinha uns 22 anos, 21 para 22 anos. Aí eu não tomei a decisão de seguir a Jesus naquele momento, mas depois de certo tempo, com 26
viu ainda, não dobraram os pés da palavra. Não é só você não. Então não é só a nossa igreja, não somos só nós. Deus tem pessoas fiéis em todas as igrejas, entendeu? Pastor, pergunta se foi de profecia, como ele é maravilhoso, né? Vê, irmãos, que diz aqui é maravilhoso, isso de profecia. Diz que é para que Jesus aconteceu com Jesus. Ele enfrentou o pecado do mundo, suportou sua maldição e entregou a própria vida como sacrifício para que os seres humanos não morressem eternamente. Então, foi o seu sacrifício, né? Ele se uniu para o sol, para que o homem não morresse como eternamente. Diz a palavra de Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ai de nós se Jesus não tivesse tomado a decisão de morrer, pelo menos, por uma pessoa. E o que é que o Espírito de profecia diz, irmão? Porque muitas igrejas falam que nós achamos que a salvação está para nós, né? Mas o Espírito de profecia diz: Deus tem joias em todas as igrejas e não cabe a nós condenar, de modo geral, o mundo religioso, mas com modéstia e amor, apresentar toda a verdade como se encontra em Jesus. Então, essa é a nossa missão: falar da graça de Deus nas almas. E Deus tem pessoas fiéis em todas as igrejas. Poder divino. Que poder divino Jesus afirmou possuir? Ele tem poder para dar a vida e ele também tem poder para tornar. Exatamente. Esse poder ele recebeu de quem, irmão? Do Pai. Então ele morreu por quem? Por nós. Então Jesus morreu para ser o nosso mediador. Ele se identificou com cada um de nós. Se ele não teve preocupação, não seria igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornou-se como o quê? Humano, servo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou e deu um nome que é sobre todos os nomes. Então nós encontramos que Jesus ele se identificou conosco para saber nos auxiliar melhor. Tornou-se como nós, desceu do seu posto. A pior coisa do mundo é a gente descer do posto, irmão. Mas Jesus deixou de ser o que ele era para tornar como nós, né, irmão? Se nós vemos isso com profecia de cada nota que vem na leitura, na lição, vai dizer assim: ele enfrentou o pecado do mundo, suportou sua maldição e entregou a própria vida como um sacrifício para que os seres humanos não morressem eternamente. Vê, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Como nos der assim a ênfase, nós continuarmos lutando pela nossa salvação. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe coisa mais linda do que essa? Não, irmãos. É só nós buscarmos assim, de força para continuarmos, para termos a certeza de que Jesus morreu por nós. O seu sacrifício foi incomparável. Tudo foi moído, foi pisado, foi machucado, foi recuperado. Então Jesus se entregou por nós. Ele disse: eu dou a vida, eu sou a vida. Olha isso, maravilhoso. Amém. Essa lição é muito boa. O que leva as pessoas a seguir a Cristo, irmão? Ele dá amor primeiro. O amor dele, o amor de Cristo. O amor de Deus nos constrange. Então nós estamos aqui não com medo de se perder, irmão. Não por causa do fogo eterno, não por causa da sete praga, não por causa disso. Também não só porque a gente vai ganhar uma coroa, né? Nós estamos aqui porque Jesus nos amou. O amor constrange as pessoas, né? O amor dele toca no nosso coração. Exatamente. O apóstolo já falou: Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é tão grande que o apóstolo não encontrou palavra para expressar o amor de Deus, não teve um adjetivo, né? Com amplo e profundo é o amor de Cristo. Alto e profundo, nós não somos capazes de medir. Somos capazes de medir. É um grande amor, né, irmão? O amor imenso, é inigualável. Quando alguém é amado, ele não sabe por que está sendo amado, né? Então, para ser amado, né? Tem uma esposa que ama, ou vice-versa, né?
Exatamente. É o que eu estou falando assim, que você não entende porque o outro ama você. Assim é o amor de Deus, né? Mas nem todos têm esse privilégio. Vou falar aqui, meu irmão. Pode falar. Fala aí, irmão. Uma vez como uma legalista. Porque nós amamos a Deus. Então, se nós amamos a Deus, a gente vai guardar o sábado, vai amar. Se nós amamos o nosso irmão, nós não vai cobiçar, não vai matar. Exatamente. Então, nós obedecemos a Deus porque é o fruto, né? O que é que diz? Mas o fruto do Espírito são o quê? Amor, né? Caridade, bondade, fé, mansidão. Então, esses são os frutos temperança, né? A certeza da salvação. Que garantia Jesus dá às suas ovelhas? A vida eterna, né? Ele diz que, além de nos dar a vida eterna, ele diz que ninguém vai arrebatar da sua mão. Né? Meu pai me deu. Pai me deu. Meu pai me deu. E ninguém vai arrebatar da certeza, né? Por que Jesus fala isso? Mano? Porque ele segura na nossa mão. Não é nós seguramos na mão de Deus. Porque se nós segurarmos na mão de Deus, na hora do perigo, a gente pode se soltar. Mas ele segura na nossa mão, porque na hora do perigo nós estamos como? Seguro, né? Então, ele segura a gente. Né? Nos protege, né? Pode falar. O pai não vai criar o filho, não é o filho que segura o pai. O pai se segura. Porque na hora de qualquer momento, né, o menino pode ir. Mas Jesus disse que ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Ele, o Pai, ele, nós, ele. Porque nós estamos seguros nas suas mãos. Eu queria convidar a igreja para ler comigo essa nota. Lê comigo, por favor. Vamos ler? Vamos ler. Por favor, me acompanhe, por gentileza. Vamos ler. Embora ele tenha. Vamos ler comigo, tá? Igreja. É a nota B, a nota da letra A, da certeza. Né? Que garantia. Então a nota é assim, no de profecia. Embora ele tenha subido à presença de Deus e compartilhe agora no trono do universo, Jesus não perdeu nada da sua natureza compassiva. Hoje, o mesmo coração terno e empático está aberto a todas as desgraças humanas. Hoje, a mão que foi petrificada está estendida para abençoar mais abundantemente ao seu povo, que continua no mundo. E nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa dos seus olhos do que o mundo inteiro. O Salvador teria pelo Calvário para ter salvado uma só pessoa para o seu reino. Ele jamais abandonará alguém, a menos que seus seguidores escolham deixá-lo. Ele lhes manterá firmes. É linda essa mensagem. Nos dá certeza que Jesus realmente é o nosso Salvador. No final dessa nota, tem uma expressão que demonstra o amor de Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser deixá-lo, ele não força. Então, Deus é amor por causa disso. Ele respeita a sua liberdade. Não força ninguém. Exatamente. Então, Deus é amoroso e respeita a nossa individualidade, nosso ser. Ele não força, né? Não é igual a Satanás, né? Em que nossa segurança espiritual e nossa certeza de salvação se alicerça, o irmão Andrade, por gentileza? Deus é bom. Quem será? Ao lado de Deus, nós temos tudo. Nada pode separar o nome de Deus na vida. Aquele que nem seu próprio filho por pouco, né? Como não dará conosco todas as coisas, né, irmão? Então, quem tem coragem de dar o filho para morrer pelos outros? Ninguém, né? Ninguém. Eu acho que o filho seja ruim, né, irmão? A gente não quer que ele morra, né? Quer falar, irmão? Então, nós encontramos que
Nós estamos aqui, irmão, nem a dor, nem a tristeza, a aflição. Muitas pessoas buscam Jesus na hora da dor, né? Na hora da tristeza, quando você é curado. Aí vem a crise. Aí todos nós, irmão, vamos passar por um momento de crise, de dor, de sofrimento, de perda, ou perder um ente querido, né? Mas nada nos separará do amor de Deus. Exatamente. Porque às vezes nós podemos falar assim: olha, se eu sigo a Jesus, porque eu passo por decepção? Deus diz assim: a palavra de Deus diz que Deus nunca prometeu vida boa e faltar a ninguém. Mas aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Agora, ele prometeu estar conosco. Deus permitiu que aqueles 3 jovens fossem lançados na fornalha ardente, mas ele estava lá com eles, não abandonou. Assim será conosco também. Vamos passar por aflição, né, irmão? Mas Jesus está conosco para nos auxiliar, para nos socorrer. Ele vai adiante de nós e aprende os nossos caminhos. Deus nos conceda a tua graça. Amém. Agradecemos assim ao nosso irmão Miranda por essa bela lição que ele passou conosco, que a mesma possa assim transformar os nossos corações, possamos cada dia nos dedicar à palavra de Deus e o trabalho que Cristo nos deixou para que fazêssemos, ensinasse e buscasse as almas que estão com o mundo perecendo. Amém? Convidamos agora os irmãos a abrir os nossos inventários no hino de número 60 e vamos entregar uma oferta de gratidão ao nosso Criador. Mantenha